Fala, massa atleticana, saudações alvinegras. Bora dar uma olhada aqui num corte que eu separei pra vocês nos donos da bola. Quero deixar os créditos aqui a TV1 de Minas, link na descrição do vídeo. As últimas informações do Galo, a nova lesão do Guilherme Arana. Ei, Galo, como é que faz, hein? É isso aí, Galo no mercadão, na busca pelo volante. Biel chegou, é o novo reforço do Galo, mais um atacante, hein? E o meio, nada ainda. Mas é isso aí, vamos dar uma olhada nas últimas informações do Galo. Dia bem movimentado aí, com notícias boas e nem tão boas como a de Guilherme Arana, que não enfrentará o Flamengo, meus amigos. Está fora do confronto aí da Copa do Brasil, que é extremamente importante para o Galo, tanto financeiramente como esportivamente, né? Tem que dar o troco no Flamengo, né? Tem que dar o troco no Flamengo, não pode deixar a gente, né, perdemos um título e vamos ser desclassificados logo no ano seguinte. Não dá, né, Galo? Bora pra cima deles. Mas agora, sem enrolação, deixa o seu like, se inscreva e tamo junto. Uma coisa para você, torcedor do Atlético. O Atlético anunciou agora há pouco mais uma lesão do Guilherme Arana. Inacreditável, cara. Tá Não aí, ó, temos paz. tá na tela. Aí, Breno Galante, sabe o que você vai fazer agora? Você vai ser encaixotado pelo Dr. Elton, formado em medicina, né? Mas uma formação nas ruas do Niterói. Porque a rua ensina também. Porque o morro ensina também. Isso. Porque a vida também ensina. Faculdade da Grama. Eu não preciso ir ao médico para entender que uma dorzinha de cabeça, se eu meter ali um remedinho. E você está entendendo? Estou fazendo apologia. Tem coisa que a vida ensina. Analogia. Né? Ainda bem que eu não critiquei o Elton. Sou amigo do Elton. Ainda bem que eu não chamei ele Dr. Elton. Faculdade de tretas que você formou. E aí, Dr. Elton? Vai, Dr. Elton. Eu, no seu caso, hoje, sabe o que eu faria? Subiria na cadeira, irmão. Eu falaria agora de pé sobre a cadeira, mas você é humilde. Sabe por que eu não vou? Como é humilde. Por que eu não vou tripudiar? Eu não vou tripudiar porque é uma lesão. Porque eu no seu lugar. Porque é uma lesão. Não é tripudiar da lesão. É tripudiar de quem tripudiou de você. Muito. Você tem que pagar com a mesma moeda. Não, você é diferente. Você é diferente. Eu sou. Isso. Você é diferente. Eu sou mais evoluído, sabe? Sim. Eu cheguei num. Não dê a eles ponto, o que eles propõem a você. Perto de 46, Depois né? dos 45, perto de 46, assim, perto de escolhe 46. as brigas que a gente quer entrar. Mas vamos lá sobre essa questão Arana. O que era a minha preocupação? O Arana, ele ficou 2 meses, se eu não estou enganado, ele ficou 2 meses afastado do campo. 2 meses. 2 meses é muito tempo. Somália está aqui, o Somália pode colocar pra gente. É muito diferente de uma lesão que é tratada em 15 dias, em 10 dias, em uma semana. Isso é diferente. Quando você trata uma lesão muscular que durou ali uma semaninha, rapidinho, o cara, já está voltando ao campo, é uma lesão que ela imediatamente, eu acho que o cara já está propício a ir para o choque. Mas quando é uma lesão que leva tanto tempo, independente se, escondido ele estava treinando aqui, não. Quando o Atlético informa, você pega e calcula um tempo, você fala assim, é uma lesão que requer um cuidado maior. Eu não estou criando, vozes da minha cabeça. Eu não estou criando de vozes da minha cabeça. Primeiro, trabalhei em beirada de campo durante 12 anos, beirada de campo, acompanhando treinamento. Antes, geração Enzo, os treinos eram abertos, tá? A gente não ficava só esperando chegar a imagenzinha dos clubes para a gente ter esse contato. Na minha época, era campo. Você estava ali todos os dias, no CT do Atlético, no CT do Cruzeiro, no CT do América, diariamente. Essa era a minha rotina. Então, de rebote, você vai pegando algumas coisas. Você vai entendendo o prazo de lesão, o que se deve ter cuidado. E quando eu levantei a informação aqui, gente, precisa ter um cuidado maior. Eu procurei informações com médicos que trabalharam no esporte. Eu não crio o negócio da minha cabeça, não. E aí o Arana volta depois de 2 meses, lembrando que ele já tinha tido uma lesão na atual temporada, então era a segunda lesão do Arana. Para eu pegar esse embasamento, eu peguei e falei assim, o ideal é ele voltar com menor carga de trabalho em campo, em jogo, valendo. Eu não estava tirando de nenhum orifício, de nada. Não estava, pode ter certeza. Aí o Arana fez um jogo contra o Bahia de 90 minutos, fez um jogo contra o Bucaramanga de 90 minutos, e o que a gente pedia aqui? Eu só falava assim, gente, cuida. Quem ama, cuida. Então cuida do Arana, dá um cuidado especial para ele, não precisa pôr ele em 90 minutos,
Põe no primeiro jogo 45, põe no segundo 60 e depois você vai pegando. O que aconteceu no jogo contra o Palmeiras? O quê? Saiu sentindo dores. Ah. Pô, que pena, Arana. Saiu sentindo dores. Saiu com 58 minutos. O que daria isso? 13 minutos do segundo tempo, 13 para 14. O Arana estava deixando o campo. Correto, Breno Galante? Correto. Correto. Então, beleza. Era só essa informação que eu queria sua, porque agora é o complemento. O Atlético, como já colocamos, acabou de informar que o Arana sofreu uma nova lesão muscular. Então, gente, eu em momento nenhum eu queria ter a razão sobre lesão. Eu só queria o cuidado do Atlético. Mas o Breno queria que colocasse em campo. Então tá aí, Breno. Para os confrontos mais importantes da temporada, que foi o que chama isso? Repescagem de Copa Sul-Americana, é isso, diretor? É, isso. Na repescagem da distinta Copa Sul-Americana, o Arana não estará em campo. E tem um jogo contra um time, eu esqueci o nome do time. Flamengo. Eu esqueci o nome do time. Esse time é bom? Vai, Flamengo! Esse time é bom? Isso! Esse time é bom? Esse time tem elenco forte? Tem. Melhor da América do Sul. Tá chegando agora. Esse é um rival que o Atlético tem umas ruas. Aqui não. Ah, tá. Contra o Flamengo, o Arana também não joga. É isso aí, Breno Galante. Bate palma pro seu departamento médico. Bata palma. Agora em mim, direito de resposta, por gentileza. Não vai almoçar, não. porque já jantou. Tá, beleza. Direito de resposta que abre na geral, por gentileza. Eu não sou diretor, não, mas por favor, para eu poder fazer isso aqui, ó. Parabéns, Elton. Parabéns, você tinha razão, doutor Elton. E agora eu vou falar aqui fechado aqui, para a turma do Atlético aqui, com todo o respeito. Muito obrigado por eu ter passado essa vergonha em público, porque eu, Atlético, apoiei a vocês aí do Departamento Médico do Atlético, né? E dei todo o respaldo a vocês. Está criticando o Departamento Médico da Seleção Brasileira, hein? Estou criticando o Departamento Médico do Atlético, porque o Elton acabou de dar uma aula aqui e disse que pegou aí informações de quem trabalhou no futebol e que falou para ele que isso ia acontecer. E o Departamento do Atlético está aí todos os dias trabalhando no futebol, não sabia que isso ia acontecer. E colocou, e no final quem teve razão foi o Elton, que jornalista procurou informação com quem trabalhava no futebol e aconteceu. O Departamento do Atlético está lá todos os dias trabalhando com isso, correu risco e o Elton tem razão. Não era para o Elton ter razão. Não era para o Elton ter razão de maneira nenhuma. Era para o Departamento do Atlético ter razão, porque o Atlético é um time profissional que lida com isso todos os dias, Elton. Você me desculpa. Não era para o seu médico ter razão. Era para o médico do Atlético, que é da Seleção Brasileira, ter razão. Não era para o... Gente, o Arana não tá lesionado nem uma vez. Não é duas, é 3. E por que eu vim aqui e falei? Justamente pelo respaldo de quem está lá. É o doutor Ney Lasmar que está lá. Então, chegou num ponto que ele tem que vir a público e falar. Porque chegou num ponto que extrapolou uma coisa que você fala assim, olha, é esporádica, né? Aconteceu uma vez ou outra. Não, aconteceu pela terceira vez. Nós não estamos falando aqui do Arana ter machucado uma, duas, foram 3 vezes. E detalhe, não vai jogar um jogo importantíssimo contra o Flamengo numa Copa do Brasil. Se o Cuca não tinha o Rubens, que é o reserva do Arana, quem que ele vai colocar lá agora? É o Caio Paulista? Ô, gente... Eu acho assim... Só para fechar, Valu, o Departamento Médico do Atlético, estou falando agora numa boa, isso requer uma explicação, sim. Nem que ele chegue e fale assim, olha, é uma coisa do acaso, é azar. Mas o doutor Rodrigo Lasmar, com toda a competência que você tem, o currículo que você tem, porque senão a gente vai ter que vir aqui e realmente acatar o que o Elton falou, que ele veio aqui e avisou e aconteceu. Será que o Atlético também não tinha esse aviso? Elton não, irmão, doutor Elton. Me perdoe, doutor Elton, né, pós-graduado em Massachusetts, por favor. HG, eu não vou nessa esfera de responsabilizar o departamento médico do Atlético, Você vai na esfera de quem? Me desculpa, não, porque são mais esferas, tá? Assim, eu acho que responsabilizar o departamento médico do Atlético agora é como responsabilizar o Rômulo pela derrota contra o Palmeiras. Ele teve a falha? Teve. A gente está falando de um jogador que jogou 6 jogos. O departamento médico do Atlético capacitou e recuperou o Arana. Quem escalou o Arana, o técnico, para jogar 90 minutos contra a equipe do Bahia, contra a equipe do Bucaramanga, se chama Alex Stival. Então a culpa é do Cuca. Então, o Cuca... A culpa é do Cuca. Calma.
Posso completar o raciocínio? Eu vou Pode, completar. pode, doutor Valu. Por que o Cuca tem que... Não, eu sou apenas um jornalista. Por que o Cuca tem que escalar o Arana? Porque o reserva do Arana, que foi trazido pelo Cuca, não consegue render. E o Cuca, mesmo com a parada da Copa do Mundo de Clubes, não sente confiança de, ao invés de colocar o Guilherme Arana para jogar 90 minutos, para ele fazer um jogo de 45, para ele fazer um jogo de 30. E aí é responsabilidade do Cuca. O Rubens, que poderia ser o jogador a fazer essa função também, está vendido. E aí a gente tem que falar do departamento de futebol e da organização de todo o ecossistema envolvendo o Atlético. Então é muito fácil. O departamento médico fez a função dele. Recuperou o jogador, o liberou. Alguém acha que o Arana foi treinar com um grupo machucado? Isso não existe. Nem na Vaz isso acontece. Então quem administra, eu dei aqui todos os nomes. Eu falei do Cuca, eu falei da questão da montagem do elenco errônea, eu falei do time. O que foi falado para o Cuca com relação ao Rubens? Não vai ser vendido. Está vendido. Né? Então, eu não vou questionar o departamento médico. Ele é o único que não tem... Só um minutinho, por favor. Então, quando você falou, eu ouvi. Não tem. Só um minuto, por favor. Não tem culpa. Não, o departamento médico... Nenhuma. Tá ele certo. Recuperou o jogador e colocou o jogador para treinar. A culpa é do Cuca. Não, eu distribuí. Não. Quem administra os minutos... Tem culpa para todo mundo. Quem administra... Não, para todo mundo não. Ele falou que o departamento médico não tem culpa. Não, claro que não. Ele falou que não. Claro que não, Breno. Então a culpa Isso é de quem? óbvio. Ele falou todo mundo, você falou que não tem divergência. Não, cara, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que Então, você é o que eu tô entende. falando com ele. Pelo que você Não é entende, todo mundo. é responsabilidade Você pensa sua. uma coisa e pensa outra. É claro. É isso. Que bom. Aqui Pela é primeira assim, vez vocês pensam diferente. Não é a Vocês primeira sempre vez. pensam Você, juntos. não adianta você vir com Aqui, esse tom. ó, Ô, Breno, Não vai ter guerra, meu irmão. não adianta Não vai ter você guerra, vir não. com esse Eu tô colocando tom. guerra, Não eu tô adianta colocando você que é vir com esse diferente. tom irônico, Não. porque eu te garanto, Não, a sua gente. ironia não agrega nada ao Não é ironia, debate. não, eu tô só- Mas o que eu só estou tô acertando colocando, eu as tenho coisas. certeza que agrega. Tá bom? Eu distribuí, eu falei em todas as Mas isso é um esferas. debate, Está você bem, não pode se estão sentir bem incomodado entendidas. assim. Não, eu tô zero incomodado. Pode continuar. E ainda vai ter Só uma que a terceira ironia opinião. não nos leva à Quarta, aliás, reflexão. O que eu tô somada. dizendo, eu tenho certeza que leva. Ponto. Ô, Somália, no final das contas, quem tem... A culpa é de quem? Tem culpa... Tem culpa A culpa é da pressão, de todos querer que o Aranha jogue o quanto antes. Até porque quando você é atleta, você se machuca uma lesão, 2, 3, o desgaste é muito maior. Né? A lesão dele não é uma lesão fácil, é complicada. Então exige-se um tempo maior. E quando se tem um time grande, que vem numa fase ruim também, não está lá essas coisas, o time, a pressão é muito maior nos bastidores. Quando tem uma pressão maior nos bastidores, ele quer botar o Aranha quanto antes para jogar. Então, acho que eu não vejo culpa de nenhum de ambos. Eu acho que a culpa é porque acabou machucando. Da necessidade. Precisou e tá lá. Mas depende, a gente tá precisando do atacante ou do Não, volante? de volante. Quem que deu o exemplo em cima hoje? Foi um torcedor que mandou pra gente lá no, que ele falou no chat. dele? Ele Agostinho falou assim, Carrara? o atleta tá parecendo o Agostinho Carrara, que mandaram ele buscar uma geladeira porque tava precisando em casa e ele voltou com uma televisão. Não tem condição. Ô, gente, veja bem. Eu acho que o Biel é bom jogador em Somália. Ele é lépido, ligeiro, Rápido, né? Espero que Mas ele não é o que faça. tá precisando, Tá Somália? precisando. Mas não é o que tá precisando. Eu também acho que não. Se ter volante, né? O Galo, tomara que dê certo, né? Porque o intuito é porque ele é um bom jogador. O pouco que eu vi jogando esses últimos... Ele nem tem jogado muito, mas ele é um jogador Mas muito na época veloz. de Bahia ele deitou. Aí ele. esquece, aí ele deitou. Porque ele Deitou. foi pra fora, né? Pegou Você uma tava lá no experiência. aeroporto ontem? Não, tava não. 2023 e 2024, ele fez 2 boas temporadas com a equipe do Bahia. Ele pegando e somando as 2 temporadas, ele fez, curiosamente, o mesmo número de jogos, 45, e numa outra 46 jogos. Em uma temporada, em 2023, ele fez 11 gols e deu 7 assistências. Na temporada passada, ele fez 10 gols e 6 assistências. Então, assim, é um cara que tem uma atividade muito boa, que é um cara presente na área, que tem a facilidade para dar assistência e também para marcar os gols. Então, são números interessantes e importantes para o Bahia. Ele fez essas 2 boas temporadas, né, jogando lá. Uma cria do Fluminense, é jovem, tem 23, né, Breno? 23 para 24 anos. É um jovem jogador. No Sporting não teve grandes oportunidades, foram só 7 jogos. Ele que foi transferido para o Sporting em fevereiro da atual temporada. Então, ou seja,
bateu e voltou na Europa, né? Não teve uma sequência lá, não entrou no esquema do treinador lá do time do Sporting. Mas é um bom reforço. A preocupação do torcedor atleticano vem quando o Atlético precisa muito mesmo, de um primeiro volante. O Cuca já clama por isso desde o início do ano. É claro que a gente acredita que o Atlético esteja trabalhando para a busca desse primeiro volante. Mas o time, como o Breno muito bem colocou, que é o que peca, né, Breno? O time do Atlético para o anúncio é que deixou o torcedor um pouco mais preocupado. Talvez, se o Biel fosse anunciado com o Atlético, com o elenco todo completo, a gente estaria aqui falando, olha, o Atlético está se reforçando bem para o campeonato, que é um velocista, um jogador que pode agregar, que pode ajudar, né, aos jogadores de referência lá na frente, o que é uma boa contratação, não deixa de ser uma boa contratação. O problema é que hoje, quando você olha para o Atlético, a maior necessidade não é do atacante, é de um volante. O Atlético teve aí um mês para se preparar, para contratar um volante que o Cuca está pedindo, e nós estamos há quase um pouco mais de uma semana para um jogo da Copa do Brasil, que a gente está sempre falando da dificuldade que o Atlético vai ter para enfrentar o Flamengo. São 2 jogos decisivos que valem muito para o Atlético, né, principalmente na questão até orçamentária, e o Atlético até agora não trouxe esse volante. Eu até vou dizer para o torcedor o seguinte, o torcedor fica pensando, mas peraí, será que o Cuca está engolindo essa contratação? Ele está querendo um atacante e aí dá um volante? Pô, tem coisa errada. Não, eu tenho certeza, posso falar isso, que o Atlético vai trazer esse volante. O Cuca não ia aceitar um atacante se já não tivessem garantido a ele que o volante vai chegar. Só que aí entra o que o Elton falou, é o time, né? Aí você apresenta primeiro um atacante, depois veio um volante. Até nisso o Atlético, eu acho que aí deu uma vacilada. Porque se, por exemplo, amanhã o Atlético está aí negociando com o Danilo Barbosa do Botafogo, né? Se o Danilo fosse apresentado hoje e o Biel amanhã, a repercussão ia ser diferente. O Atlético sanou o principal problema, o volante. Estaria todo mundo falando, olha, o Atlético está resolvendo o problema. Opa, chegou um plus agora, está se reforçando mais ainda com o atacante. Então ainda existe a preocupação do torcedor. Chegou um atacante para reforçar, mas ainda existe o problema. E aí vou dizer mais, se vier realmente o Danilo Barbosa, ainda tem um outro problema. Qual? Porque você vai enfrentar o Flamengo sem ter um volante de ofício, porque o Danilo Barbosa não pode enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil, porque ele já jogou pelo Botafogo. Quer dizer, ficamos um mês inteiro esperando que o Atlético tivesse o time pronto para enfrentar o Flamengo, e você corre o risco de enfrentar o Flamengo depois de um mês se preparando, sem um primeiro volante, sem o Dudu, que até agora não vai para o jogo, e agora com essa notícia aí de você também não ter o Alonso, e ainda perdendo, perdão, e ainda perdendo o Rubens, que até antes da parada era garantido que ele estaria, ou seja, a parada que eu achei que ia ser benéfica para o Atlético, estou chegando à conclusão que não foi tão bem como imaginei. Até não voltou tão bem como eu imaginei. O HG, para falar do Biel ainda, um jogador que eu particularmente tenho mais expectativas do que o Coelho. Eu acho que no futebol brasileiro, o Biel já jogou até mais e bem mais do que o Coelho, principalmente no Bahia com o Rogério Ceni. Vamos lembrar, Rogério Ceni é um cara que exige muito dos seus atletas no aspecto tático. O Biel não tem aquele problema de recompor, ajudar a marcar o corredor, principalmente do lado esquerdo. Vejamos o que o Cuca pensa para o Biel. Eu acho que o melhor lado dele, ele mostrou isso exatamente no Bahia, ele jogando ali do lado esquerdo, um jogador que é destro, mas ora leva para a linha de fundo pelo próprio lado esquerdo, ora traz para a perna direita, procurando um passe ou até mesmo a batida. E aí eu fico pensando, será que o Cuca pensa em algum momento, de repente, utilizar o Biel de um lado, o Coelho do lado direito, né? O Coelho joga, que veio até, se destaca também no Atlético Paranaense, conseguindo muito jogar pelo lado direito, porque com o Scarpa e com o Igor Gomes hoje, a gente pensa que o Atlético não tem uma saída rápida pelos corredores para explorar homens de velocidade. E o que o Atlético deveria ter, pelo menos na teoria, com esses jogadores, mais toque de bola, quando a gente fala do Scarpa e do Igor Gomes, também o Atlético não consegue ficar com a bola nos pés. Então vejamos se abre-se um novo precedente, repito, né? A partir do momento que o Coelho estiver, aí sim, saudável, ele já está. O departamento médico liberou, o jogador está saudável. Mas com um pouco mais de ritmo de jogo, à medida que os jogos forem passando,
Biel de um lado, Coelho do outro, talvez Ô, Valor, abra-se uma nova alternativa para o Isso Cuca. que você fala é uma ótima notícia pelo quê? Porque o Coelho chegou aqui e ele surpreendeu a todo mundo. Ninguém imaginava que ele jogaria como ele está jogando. E tem um outro detalhe, não só pela beirada, o Coelho no Atlético Paranaense ele também jogou como meia. Então ele pode ser até uma alternância para o Cuca, porque hoje o Cuca não tem um reserva para o Scarpa de jeito nenhum. De repente ele pode até colocar, você pode colocar o Biel numa beirada, o Rony na outra beirada, você pode colocar o Coelho de repente no meio. Cria-se opções. Colocar o Scarpa no banco. Exato, às vezes o Scarpa precisa, às vezes, de um banco para poder dar uma saculejada nele. Agora, o Everton, olha que situação, né? Já não bastasse ontem, né, na hora que o Biel chega, eu ver na rede social gente falando assim, será que o Biel vai ser improvisado de volante? Agora eu recebo uma mensagem aqui, será que o Biel joga de lateral esquerdo? Pô, gente. É brabo. E assim, eu tava vendo até uns vídeos dele, ainda na época de Bahia, me lembra muito o Ferreirinha. Lembra? Lembra demais. Ferreirinha. O jeitinho que ele carrega a bola. Até né? fisicamente ele lembra, liso. mas o jeito de jogar também bem parecido. Bem até os parecido. dribles Sim, parecidos sim. com o do Ferreirinha. Lembra. E acho que Os o dois Atlético... passaram pelo Grêmio, né? Que o Biel também teve passagem. Verdade. Foi o Grêmio... Qual, antes do Grêmio foi quem? Não, Fluminense foi criou o Fluminense. Grêmio e depois o Bahia. Bahia. Isso. Eu entendo, gente. Por favor, não me interpretem mal. Eu entendo que o Atlético fez uma ótima contratação se o time estivesse organizado. Né? Então, por exemplo, quer dizer que ele não vai aparecer enquanto não chegarem os volantes? É bem possível que sem o meio-campo funcionando bem e sem o Cuca organizar a equipe, vai ficar difícil tirar tudo que pode do Biel, do próprio Coelho, né? É possível que isso aconteça. O Atlético é um time extremamente desorganizado, mas passa por um setor que não tem jogadores de origem e que agora ainda perdeu o pouco que tinha. Então a situação é muito difícil. Daqui a pouco você empurrar no Biel a responsabilidade de resolver jogos, né? Sem jogadores de meio campo, sem um time equilibrado, difícil. Mas acho que o Atlético buscou um bom jogador de beirada, muito bom mesmo. Mas longe do que o Atlético precisava. Isso é importante, HG. Eu não fiz esse levantamento, mas, assim, de cabeça, eu não consigo lembrar outro time na Série A que trouxe 4 jogadores de lado de campo, que é o que o Atlético tem até aqui, então, nessa temporada 2025, né? O Biel chega para se juntar ao Dudu, que se junta ao Coelho, que se junta ao Júnior Santos. Isso. Cara, a situação do Júnior Santos também, esse jogador precisa de ser desenvolvido, de se desenvolver. Hoje a gente tem o Coelho, tá voltando de lesão, mas ninguém discute, né? Que é um cara que deu mais do que certo. O que o Coelho entregou até agora, pelo menos dentro da minha perspectiva, é muito mais do que eu esperava, muito mais mesmo. O Biel chega com um bom prospecto também. Já disse, para mim o Biel jogou mais no futebol brasileiro do que o próprio Coelho já jogou. O Dudu chegou agora, tá tudo bem, tá em fase de adaptação. E o Júnior Santos, é preciso conseguir tirar alguma coisa desse atleta. É aquela velha história, sabe, cara? Você não tem mesa para jantar na sua casa, mas compra uma linha de pratos da Le Creuset. Não faz o menor sentido, desculpa. E outra coisa, com a obrigação de compra ainda, se ele bater todas as metas, 7 milhões de euros. 46 milhões de reais. 7 milhões de euros. E aí, o valor acabou de lembrar. O Júnior Santos, eles não têm a mesma característica, né? O Júnior Santos é mais de partir com velocidade, muita força, partir com a bola dominada e tal. O Biel é mais lépido, né? Jogador de mais drible e tal. Agora, você tem o Dudu, você tem o Biel, você tem o Coelho, você tem o Júnior Santos, você tem o Rony e você tem o Hulk. Aí você vai para lateral, você tem lá o Saravia e tem o Você não Natanael. se empolga, Natanael. Tem o Bernardo. Aí você olha para lateral esquerda, hoje você não tem ninguém. Também, os donos do Galo. Eu vou te dizer uma coisa, é só Galo, cara, é só Galo, é impressionante. O Cruzeiro liderando o Campeonato Brasileiro, Mas ele não tem a problema. força... o Atlético, vamos falar aí, segundo a imprensa argentina, o Atlético planeja aí, viu, Galante? Uma nova investida pelo volante Juan Portilha. É Portilha ou Portilha? Do Tadieres. Se é Tadieres, é Portilha. Portilha. Então, o que você me diz disso aí, ô Breno Galante? Você tá Cara, eu não ligado consegui, aqui nos donos do Galo? eu não consegui conversar com uma pessoa direto Então você de tá lá. péssimo de fonte. Não, Do uma Tadieres. pessoa- do Tadieres, né? Mas eu tenho uma pessoa que já tinha me falado sobre essa negociação
e ela acha difícil a coisa dar uma evoluída, o Atlético, né, conseguir esse jogador. Mas vamos aguardar, porque futebol a gente sabe, né? De uma hora para outra as coisas podem mudar, né? Mas... O River Plate já demonstrou interesse nele e também o Internacional. Então vira uma disputa grande, né? E o Atlético... Onde que está envolvido o quê? Dinheiro. O Atlético tem? Não tem. Ah. E envolvendo dinheiro, Breno, é só importante a gente fazer essa análise em cima dos números que foram apresentados aí nessa mesma nota aí. Anteriormente, os valores que o Atlético teria apresentado seria por 70% do atleta. O Atlético já manteve o valor de 3 milhões de euros, que é o valor que está sendo colocado, por 50% do atleta. Então está tendo algumas mudanças aí para tentar buscar esse atleta, mas o Tajeres, sabendo da capacidade do jogador, do quanto esse jogador é importante para o time, até economicamente, está tentando fazer a melhor negociação. E o Tajeres está certo na história, mas que ele é um jogador. Outra coisa importante, é jogador que aparece nas convocações da seleção colombiana. A mesma fonte que trouxe agora a informação de que que o Everton da Inglaterra procurou o Lianco, acabou de trazer uma outra informação de que o Maicon do Corinthians foi oferecido. Interessa a vocês? Não. Por que não? Não, você perguntou para mim, para o Breno. Você acha que é um bom nome? Não. Por quê? Não, eu acho que ele não. Acho que não seria o cara pro Atlético ali, não. E entre continuar nessa luta aí pelo Portillo, que as informações que a gente tem e o que a gente viu dele, até na própria Libertadores, eu acho que é um jogador, ser mais criativo e acreditar num atleta que está buscando algo ainda maior. E o Maicon do Corinthians não me agrada, pode agradar o Breno. Vou te repassar a pergunta, te agrada? O Maicon? Meu filho, terra de cego, quem tem meio olho é ele. Eu acho que o Somário Maicon... tá rindo ali. Ô, Somário, esse é o problema. Sabe aquela coisa... Não, mas ele é bom jogador. Mas... Trazer mas ele pro não é trazer titular é nem lá no foda. Corinthians, meu filho. É o Carrijo, eu sei, tá no gente. meio campo. Desculpa, Mas sabe não sei qual é o se você tá problema? É Joga isso. demais. O atleta buscando... É um cara que não tá ali... Aqui, ó. Vamos colocar. O Caio tava encostado no Palmeiras, veio o Caio. Aí o Vitor Hugo estava encostado no Bahia, veio o Vitor Hugo. Fausto Vera. Cara, Fausto Vera. Não, peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Maicon é um baita jogador. Lá no Corinthians, cheio de problemas. Baita jogador. Beleza. É um baita jogador. Pode não estar atravessando a melhor de suas fases. Mas lá no Corinthians tem um monte de jogador lá que também não está querendo. Tá, mas aí... Entendeu? Aí o que eu estou dizendo é o seguinte. Foi oferecido. Aí você diz assim, não interessa não, mas o Danilo Barbosa interessou? Não, mas... Vocês acham que o Danilo Barbosa é mais jogador do que o Maicon? Não. Aqui responde, irmão. Não, Não pipoca, não. Eu pergunto, você tem que responder. Você tá pipocando. viu eu falando aqui que o Danilo Barbosa é mais jogador do que o Maicon? Para vocês entubarem o Danilo Barbosa, achar que é um bom negócio e não achar que o Maicon seja? Você viu... Responde você. Responde o Eltinho. Pega o programa e vê aonde eu falei que o Danilo Barbosa é o jogador pro Atlético. Sabe como... Em momento algum eu falei. Você sabia eu que o falei que o Maicon... Atlético tá contratando um jogador que não pode jogar, se quer a Copa do Brasil. Inclusive, você mandou o regulamento e ele não pode. Cara, você sabia que o Maicon e o Lianco são casados com as duas irmãs? Peraí, momento fofoca. É isso? Mas que isso? É Léo Dias aqui. Peraí. Ok. O Maicon e o Lianco são casados com duas irmãs? São cunhados, é isso. São cunhados. Significa? Aí significa. Então por isso que ele tá... Então por isso que indicou. Deu bom, Vai deu morar bom. no mesmo condomínio. Deu match. Deu match, aí não. Deu match. Você tá no Tinder, Somário? Hã? Você tá no Tinder? Tô nada, nem sei o que é isso. Ué, falou deu match. Você falou deu match aí. Você Não, falou, HG, deu sabe o match que é, cara? Aqui. É porque a gente não tá precisando de gente pra resgatar futebol de ninguém. O Atlético tá precisando de um cara que chega aqui, que encaixe e jogue. Meu filho, o que o atleta tá precisando? Tá precisando de 800 milhões na conta. Muito bem, massa atleticana, tá aí as últimas informações do nosso galão. Deixando os créditos novamente aqui à TV Band Minas, aos donos da bola, link na descrição. É isso aí, massa atleticana. O Galo volta a sua carga de interesse aí por Juan Portilla, tá tentando reduzir o percentual, mantendo a mesma oferta, 3 milhões de euros aí por 50%. Antes era 70%, agora 50%. Bom, para mim, desses volantes especulados aí, entre ele e o do Botafogo, Danilo Barbosa, cara, muito mais uma Portilla, com certeza, mais jovem, tem um prospecto de crescimento maior. Então é isso aí.
Arana, lesão constatada. E Galo, hein? Cara, a gente não tem paz. É impressionante o que acontece. Mas que fase. Olha, torcedor do Galo. Bate esse joelho no chão e ora. Porque, olha, tá precisando de muita oração esse nosso Galão, hein? É isso aí. Vamos enfrentar o Flamengo sem o nosso principal lateral. O Arana não tá bem? Não tá, cara. Com certeza não tá bem. Fora de ritmo, voltando agora. Mas sem ele, olha, acho que é pior, né? Você vai ter que improvisar ali o Júnior Alonso. Pode ser que seja uma boa. O Júnior Alonso já jogou na própria seleção mesmo, né? Do Paraguai aí de lateral. Já jogou no Galo também de lateral improvisado. Tem, tem um certo costume ali com a posição. Então, beleza, né? Fazer o quê? Rubens, que era o substituto ideal ali. O ideal não. O ideal realmente era um lateral que pudesse agregar, que o Caio Paulista não é. Mas o Rubens fazia bem a lateral esquerda ali. Já não vai ter porque vendeu. E agora a gente perde o Arana. É difícil, hein? Difícil o Galo com essa sequência pesada. Só jogo decisivo atrás de jogo decisivo. Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Jogos difíceis. Então, é isso aí. Biel, tomara que chegue, agregue, estoure no Galo, porque eu vou te falar que você, para pagar 7 milhões de euros no final de contrato, tem que jogar muita bola, hein? É isso aí, a boa notícia que a gente teve no dia foi o Galo liberando o Coelho, meus amigos. Se por um lado o Arana foi confirmado a lesão aí, o Coelho foi liberado pelo DM. E Cuca, vamos administrar melhor essa minutagem dos jogadores que voltam de lesão, né? Pô, Coelho se lesionou, voltou, se lesionou de novo, agora tá voltando de novo. O Arana lesionou, voltou e lesionou de novo. Então tem que controlar melhor as minutagens, né? Não pode deixar o jogador, assim que ele volta, você já colocar 90 minutos de cara, né? Então, situações aí complicadas no nosso DM, né? Na nossa parte médica aí do Galão da Massa. É isso aí, Massa Atleticana. Essas foram as notícias do nosso Galão. Vamos torcer para que essa situação melhore, né? Que aconteça coisas boas no Galo, né? Que o Biel seja uma grata surpresa, que ele chegue e jogue muita bola. Não teve uma boa passagem lá pelo Sport de Portugal. Mas vamos ver se no Galo aí dá certo, né? Vamos ver. É isso aí, Massa Atleticana. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e dá-lhe Galão. Ei, Galo!